Se tiver saldo, te pago o dobro. A gargalhada sarcástica de Ricardo Mendes ecoou pela agência bancária mais elegante do centro de São Paulo, fazendo com que todos os olhares se voltassem para o homem de 52 anos que acabará de pedir para transferir 30 milhões de reais. Wagner Santos permaneceu imóvel, suas mãos calejadas segurando firmemente uma pasta de documentos desgastada pelo tempo. O terno barato que vestia, comprado numa liquidação da Riachuelo, contrastava brutalmente com o ambiente luxuoso de mármore e vidros espelhados. Seus cabelos grisalhos estavam penteados com gel simples, e no pulso direito, uma cicatriz fina cortava a pele como lembrança de um passado que preferia esquecer. Aos 52 anos, Wagner jamais imaginou que voltaria a pisar numa agência bancária depois de tudo que havia passado. 15 anos atrás, sua vida havia implodido de uma forma que ainda o assombrava nas madrugadas insones. Hoje, naquela quinta-feira de março, havia acordado às 5 da manhã no seu apartamento simples no Brás, tomado café preto e decidido que era hora de resolver pessoalmente uma pendência que vinha adiando há meses. Desculpe a pergunta, Ricardo continuou, ajustando sua gravata italiana enquanto trocava olhares divertidos com a gerente adjunta, Fernanda Costa. Mas o senhor tem certeza que não confundiu os números? Talvez sejam 3.000, não 30 milhões. A plateia de clientes VIP, todos em trajes executivos impecáveis, começou a sussurrar entre si. Alguns seguraram risos discretos atrás de smartphones de última geração. Wagner notou como o constrangimento se espalhava pelo ambiente como uma nuvem tóxica, mas manteve-se sereno. Havia aprendido a reconhecer esse tipo de humilhação. Já havia vivido coisa pior. São 30 milhões mesmo, jovem, respondeu Wagner com voz calma, porém firme. Preciso que a transferência saia hoje antes das 2 da tarde. Ricardo Mendes, aos 38 anos, considerava-se um vencedor nato. MBA pela FGV, especialização em Londres, apartamento na Chácara Santo Antônio e um Audi A4 na garagem. Havia construído sua reputação sendo implacável com clientes que não atendiam ao perfil da agência. Para ele, aquela situação era uma oportunidade perfeita de demonstrar autoridade. Senhor. Ele fez uma pausa teatral. Wagner, é isso? Vou ser direto com o senhor. Esta é uma agência private banking. Nossos clientes movimentam quantias significativas mensalmente. Não atendemos conta corrente comum. Sua voz carregava um desprezo mal disfarçado que fez o ambiente ficar tenso. Fernanda Costa, uma mulher de 35 anos que admirava o estilo agressivo de Ricardo, se aproximou com um sorriso venenoso. Ricardo tem razão. Existem agências convencionais que atendem melhor esse tipo de situação. Wagner observou a dupla, depois olhou ao redor da agência. Viu rostos que julgavam sem conhecer, sorrisos cruéis de quem nunca havia enfrentado verdadeiras adversidades. Mas havia algo naqueles olhos que observavam com tanto desdém, uma arrogância cega que ele já havia visto antes, sempre seguida de quedas espetaculares. Entendo a preocupação de vocês, Wagner disse, abrindo sua pasta velha e retirando alguns documentos. Mas minha conta está neste banco há mais de 20 anos. Nunca tive problemas para movimentar meu dinheiro. Dr. Marcos Oliveira, um advogado que aguardava na fila VIP, soltou um suspiro impaciente. Isso está atrasando o atendimento de todos. Não deveriam permitir esse tipo de confusão. Sandra Reis, empresária do ramo de cosméticos, balançou a cabeça com desaprovação. É exatamente por isso que existem agências populares. Cada um no seu lugar. Wagner havia passado 15 anos reconstruindo sua vida tijolo por tijolo após sair da prisão. 15 anos trabalhando em silêncio, investindo cada centavo com uma paciência que poucos homens possuíam. 15 anos planejando este momento exato, quando finalmente poderia provar que as aparências eram a maior mentira que existia. Mas aquela manhã havia uma diferença crucial. Wagner Santos não era mais apenas um ex-detento tentando recomeçar. Era algo muito mais perigoso para pessoas como Ricardo e Fernanda. Era um homem que havia aprendido a jogar o jogo deles melhor do que eles próprios. O que ninguém naquela agência sabia era que Wagner guardava um segredo capaz de transformar aquela humilhação pública no maior pesadelo profissional que Ricardo Mendes jamais poderia imaginar. Se você está gostando dessa história de reviravolta justiça, não esqueça de se inscrever no canal para descobrir como um homem subestimado por todos estava prestes a virar o jogo de uma forma que ninguém esperava. Senhor Wagner, Ricardo disse, sua voz pingando sarcasmo enquanto digitava algo no computador. Vou fazer uma verificação rápida na sua conta para encerrarmos essa situação.
A tela do monitor refletia na face confiante de Ricardo enquanto ele acessava o sistema bancário. Fernanda se aproximou, ansiosa para participar do que consideravam ser o grande finale daquela comédia matinal. Os outros clientes se posicionaram melhor para assistir ao que esperavam ser uma humilhação ainda maior. Mas quando Ricardo viu os números na tela, seu sorriso murchou como uma flor no deserto. Seus olhos piscaram rapidamente, como se tentasse processar informações que simplesmente não faziam sentido. Wagner observou cada microexpressão daquele rosto, reconhecendo o exato momento em que a arrogância começava a rachar. Isso não pode estar certo, murmurou Ricardo, sua voz perdendo toda a confiança anterior. As mãos tremeram levemente enquanto ele atualizava a tela 1, 2, 3 vezes. Fernanda, percebendo a mudança no comportamento do colega, se inclinou para ver o monitor. O que ela viu fez o sangue gelar nas suas veias. Ali, na conta de Wagner Santos, havia um saldo que fazia os movimentos da maioria dos clientes VIP parecerem troco de ônibus. Ricardo, ela sussurrou, sua voz trêmula. Quanto tem na conta dele? A pergunta ecoou pelo ambiente agora silencioso. Dr. Marcos parou de reclamar. Sandra deixou de lado sua impaciência. Até mesmo o segurança da agência, Josué, virou discretamente a cabeça na direção do balcão principal. Wagner mantinha sua postura serena, mas internamente sentia uma satisfação profunda. Havia imaginado este momento centenas de vezes durante os longos anos de reconstrução. Ver a arrogância se transformando em pânico era um espetáculo que valia cada sacrifício que havia feito. Senhor Santos, Ricardo tentou recuperar o tom profissional, mas sua voz saía quebrada. Eu preciso confirmar alguns dados com o senhor. Por favor, poderia me acompanhar até minha sala? Aqui está bom, Wagner respondeu calmamente. A transferência pode ser feita por aqui mesmo. São apenas 30 milhões, como eu disse desde o início. A menção casual de apenas 30 milhões fez vários clientes engasgar com a própria saliva. Sandra Reis, que minutos antes havia falado sobre cada um no seu lugar, agora observava Wagner com uma mistura de choque e curiosidade mórbida. Fernanda, tentando salvar a situação, forçou um sorriso comercial. Senhor Wagner, perdoe-nos. Não sabíamos que o senhor era um cliente tão especial. Vamos processar sua transferência imediatamente. Wagner a encarou com olhos que haviam visto muito mais do que aquela jovem gerente poderia imaginar. Especial? Há 5 minutos eu não era nada além de um estorvo para vocês. O que mudou além do número na tela? A pergunta cortou o ar como uma lâmina afiada. Fernanda abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir formular uma resposta que não a condenasse ainda mais. Ricardo, suando frio, tentou uma última cartada para recuperar o controle da situação. Senhor Santos, o senhor precisa entender nossa posição. Recebemos muitas pessoas com histórias complicadas. Precisamos ser cautelosos. Histórias complicadas. Wagner repetiu, sua voz mantendo a calma que havia cultivado através de anos de meditação forçada atrás das grades. O senhor está se referindo ao fato de eu ser ex-presidiário? O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. A bomba havia sido solta, e agora todos sabiam exatamente por que Wagner havia sido tratado com tanto desprezo. Dr. Marcos engoliu em seco. Sandra tentou disfarçar o constrangimento, checando insistentemente o celular. Outros clientes começaram a sussurrar entre si, alguns com curiosidade, outros com o mesmo preconceito que havia motivado o tratamento inicial. Fui condenado por um crime que não cometi, Wagner continuou, sua voz calma contrastando com a tensão crescente no ambiente. Passei 15 anos pagando por algo que nunca fiz. 15 anos sendo julgado, humilhado e tratado como lixo por pessoas que se achavam superiores. Ricardo e Fernanda trocaram olhares desesperados. A situação estava saindo completamente de controle, e eles sabiam que cada palavra dita naquele momento poderia destruir suas carreiras. Mas vocês sabem o que aprendi nesses 15 anos? Wagner perguntou, sua voz ganhando uma intensidade que fez todos na agência prestarem atenção. Aprendi que a verdadeira medida de uma pessoa não está na sua conta bancária, no seu diploma ou na sua roupa. Está em como ela trata quem aparenta ter menos poder. Fernanda tentou uma última vez controlar os danos. Senhor Santos, eu garanto que não foi nossa intenção ofendê-lo. Apenas seguimos protocolos de segurança. Wagner abriu sua pasta velha e retirou mais alguns documentos.
O que ele estava prestes a revelar transformaria aquela situação constrangedora em algo muito mais devastador para todas as pessoas que haviam participado de sua humilhação. Porque o que Ricardo e Fernanda não sabiam era que Wagner Santos não havia apenas reconstruído sua vida financeira nos últimos anos. Ele havia feito algo muito mais ambicioso e perigoso. Havia se tornado invisível proprietário da própria instituição que agora o humilhava. 10 minutos depois, Ricardo ainda tremia enquanto finalizava os protocolos para a transferência de Wagner. Cada clique no teclado soava como um tiro em sua carreira promissora. Fernanda permanecia ao seu lado, mastigando nervosamente uma unha perfeitamente pintada, observando os números astronômicos passarem pela tela como se fossem miragens no deserto. Pronto, Sr. Santos, Ricardo murmurou, sua voz uma sombra do tom arrogante de antes. A transferência foi processada. 30 milhões foram enviados para a conta indicada. Wagner assentiu calmamente e guardou os documentos de volta na pasta surrada. Mas em vez de sair, fez algo que ninguém esperava. Sentou-se numa das poltronas de couro da área VIP e tirou um smartphone simples do bolso. Com licença, disse ele, discando um número. Preciso fazer uma ligação importante. Dr. Marcos, que havia ficado em silêncio durante todo o processo, sussurrou para Sandra. Que homem estranho. Tem todo esse dinheiro, mas parece um operário qualquer. Sandra balançou a cabeça, ainda processando o que havia presenciado. Imagina quanto dinheiro ele deve ter movimentado para conseguir isso tudo após sair da prisão. Negócios escusos, com certeza. Wagner, aparentemente alheio aos sussurros, falava ao telefone com uma familiaridade que deixou Ricardo ainda mais desconfortável. Oi, Carla. É o Wagner. Pode me conectar com José Roberto? Diga que é urgente. Fernanda franziu a testa. José Roberto era um nome que ela conhecia, mas não conseguia se lembrar de onde. Alguma conexão importante no mundo corporativo paulistano, talvez. José Roberto. Sou eu, Wagner. Estou aqui na agência da Paulista e preciso falar com você sobre uma situação delicada que aconteceu hoje. Wagner fazia uma pausa, ouvindo a resposta. Não, não é sobre dinheiro. É sobre pessoas. Ricardo sentiu um frio na espinha. Quem era esse José Roberto que Wagner conhecia? E por que a conversa parecia tão íntima, como se fossem velhos amigos? Escuta, José, você confia na gestão dessa agência? Wagner perguntou, sua voz ainda calma, mas carregando uma autoridade que não havia mostrado antes. Porque hoje eu fui tratado como um criminoso por funcionários que nem sabem quem são os proprietários do banco onde trabalham. A ficha começou a cair na cabeça de Fernanda como uma avalanche. José Roberto. José Roberto Machado, presidente do Conselho Administrativo do banco. O homem que assinava os relatórios trimestrais que ela lia religiosamente. Ricardo, ela sussurrou desesperadamente, puxando o colega pelo braço. Eu acho que a gente se meteu numa encrenca muito maior do que imaginávamos. Mas Ricardo estava hipnotizado pela conversa telefônica de Wagner, tentando entender como um ex-presidiário conhecia pessoalmente o presidente do conselho de um dos maiores bancos privados do país. José, você se lembra quando a gente conversou sobre implementar programas de reinserção social? Pois é, acho que chegou a hora de colocar isso em prática. Wagner sorriu pela primeira vez naquela manhã, um sorriso que não chegava aos olhos. Não, não precisa vir até aqui. Eu resolvo isso internamente. Dr. Marcos e Sandra trocaram olhares preocupados. A conversa não soava como alguém pedindo favores, mas como alguém dando ordens. Como alguém que tinha autoridade real sobre aquela instituição. Wagner desligou o telefone e olhou ao redor da agência, seus olhos passando por cada pessoa que havia participado da humilhação matinal. Quando falou novamente, sua voz carregava uma serenidade perigosa que fez todos na agência se arrepiarem. Vocês sabem qual foi o meu maior aprendizado na prisão? Perguntou Wagner, dirigindo-se a ninguém em específico, mas sendo ouvido por todos. Aprendi que as pessoas revelam sua verdadeira natureza quando acham que podem humilhar alguém sem consequências. Fernanda engoliu em seco. Senhor Santos, eu gostaria de me desculpar novamente. Realmente não foi nossa intenção. Fernanda, Wagner a interrompeu gentilmente. Você sabe por que eu escolhi vir pessoalmente até esta agência hoje, em vez de fazer a transferência online como sempre faço? A pergunta ecoou pelo ambiente silencioso. Fernanda balançou a cabeça negativamente, seus olhos começando a se encher de lágrimas que ela tentava conter. Porque nas últimas semanas recebi dezenas de reclamações sobre o tratamento que vocês dão a clientes mais simples.
Aposentados humilhados, pequenos comerciantes ignorados, trabalhadores tratados como lixo. Wagner se levantou lentamente da poltrona. Decidi vir ver com meus próprios olhos. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Reclamações? Como assim reclamações? Wagner abriu novamente sua pasta e retirou uma pilha de papéis que ninguém havia notado antes. Cartas manuscritas, e-mails impressos, formulários de reclamação, dezenas deles. Esta aqui é do seu Antônio, aposentado de 74 anos, que foi obrigado a esperar 3 horas para ser atendido porque vocês consideraram que ele não tinha o perfil adequado para uma conta no banco. Wagner lia calmamente, sua voz ganhando intensidade. Esta é da Dona Maria, comerciante, que chorou na frente dos próprios funcionários porque foi tratada como mentirosa quando tentou depositar o dinheiro de uma venda. Cada carta lida em voz alta era como um soco no estômago de Ricardo e Fernanda. Eles começaram a se lembrar de situações específicas, rostos de pessoas que haviam maltratado sem pensar 2 vezes. E esta aqui, Wagner segurou uma carta específica. É do João, um jovem negro de 19 anos, que foi seguido pelo segurança da agência porque vocês acharam que ele não tinha cara de cliente. Josué, o segurança, tentou se esconder atrás de uma coluna, lembrando-se perfeitamente do incidente. Wagner guardou as cartas e olhou diretamente para Ricardo e Fernanda. O que ele disse em seguida transformaria aquela manhã no dia mais aterrorizante da vida profissional de ambos. Meu nome completo é Wagner Santos Silva. E vocês acabaram de humilhar o homem que possui 51% das ações deste banco. O barulho da caneta caindo da mão de Fernanda ecoou pela agência como um tiro. Ricardo cambaleou para trás, apoiando-se na mesa, sua face empalidecendo numa velocidade assustadora. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia sugar o oxigênio do ambiente. 51%, Wagner repetiu calmamente, observando as reações ao seu redor como um cientista estudando cobaias. Adquiri as ações ao longo dos últimos 10 anos, sempre através de intermediários e empresas de investimento. Ninguém sabia quem era o verdadeiro comprador. Dr. Marcos deixou cair seu smartphone no chão de mármore, o barulho da tela rachando quebrando o silêncio mórbido. Sandra Reis sentiu suas pernas bambear, lembrando-se de cada palavra cruel que havia dito sobre gente que não sabia seu lugar. Isso não é possível, murmurou Ricardo, sua voz saindo rouca. Você é um ex-presidiário. Como conseguiu esse dinheiro todo? Wagner sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Ah, Ricardo, essa é a parte mais interessante da história. Vocês querem saber como um ex-detento se tornou dono do banco que humilha? Fernanda tentou falar, mas apenas um sussurro saiu. Como? Quando saí da prisão há 15 anos, eu tinha exatamente R$ 127 no bolso e uma certidão de inocência que chegou 10 anos atrasada. Wagner caminhou lentamente pela agência, suas palavras ecoando como martelos. Fui condenado por um crime de colarinho branco que nunca cometi. Passaram uma década me investigando até descobrirem que eu era apenas o bode expiatório. O ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. Josué, o segurança, tentou se esconder completamente atrás da coluna, suando frio ao lembrar das vezes que havia tratado clientes humildes com desconfiança. A verdadeira quadrilha estava aqui mesmo, neste banco, Wagner continuou, sua voz ganha intensidade. Diretores, gerentes, auditores, todos envolvidos num esquema que desviou mais de 200 milhões ao longo de 5 anos. Eu era apenas o contador terceirizado que descobriu as inconsistências. Ricardo engoliu em seco, sua carreira inteira passando diante dos olhos como um filme em velocidade acelerada. Mas como conseguiu as ações? Indenização, Ricardo. 200 milhões de reais por danos morais, prisão injusta e destruição da minha vida. Wagner parou bem diante do balcão onde havia sido humilhado. Dinheiro que usei para comprar, ação por ação, este banco que me destruiu. Sandra começou a chorar silenciosamente, suas lágrimas borrando a maquiagem cara. Ela sabia que sua vida social estava acabada. Quem ousaria humilhar o dono do banco e sair impune? Senhor Santos, Fernanda tentou uma última vez, sua voz quebrada. Eu imploro seu perdão. Eu tenho 2 filhos pequenos. Este emprego é tudo que tenho. Wagner a encarou com olhos que haviam visto 15 anos de injustiça. Fernanda, você acha que seus filhos ficariam orgulhosos se soubessem como a mãe trata pessoas que considera inferiores? A pergunta cortou mais fundo que qualquer demissão poderia cortar. Fernanda desabou em soluços,
sabendo que não havia resposta para aquela questão. E você, Ricardo? Wagner voltou sua atenção para o gerente. Lembra do que disse sobre me pagar o dobro se eu tivesse saldo? Pois bem, minha conta tem 847 milhões de reais. Quanto você me deve? Ricardo tentou abrir a boca, mas nenhum som saiu. Os cálculos matemáticos de sua promessa arrogante dançavam na sua cabeça, quase 1,7 bilhão de reais. Mais dinheiro do que ele poderia ganhar em 1000 vidas. Mas eu não vim aqui para humilhar vocês, Wagner disse, voltando ao tom calmo que mantivera durante toda a manhã. Vim para entender como meu banco se transformou num lugar onde seres humanos são tratados como lixo. Dr. Marcos, finalmente encontrando a voz, sussurrou: o que vai acontecer conosco? Wagner olhou ao redor da agência, seus olhos passando por cada pessoa que havia participado da humilhação matinal. Vocês vão aprender o que eu aprendi na prisão, que dignidade não tem preço, e respeito não se compra com dinheiro. Ele pegou seu celular novamente e discou um número. José Roberto. Sou eu de novo. Pode convocar uma reunião de emergência do conselho para hoje à tarde? Temos mudanças importantes para implementar. A pausa foi longa enquanto Wagner escutava a resposta. Todos na agência prenderam a respiração. Não precisa se preocupar com os lucros. Vamos reformular completamente a política de atendimento de todas as agências. E José? Wagner sorriu pela segunda vez naquele dia. Vamos começar pela demissão de alguns funcionários que esqueceram o que significa servir ao público. Quando Wagner desligou, o destino de Ricardo e Fernanda estava selado. Eles haviam humilhado o homem errado no dia errado, e agora pagariam o preço de uma arrogância que custaria muito mais que suas carreiras. O ex-presidiário havia se tornado juiz, júri e executor da sua própria justiça. Bloco 5. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo, Wagner Santos caminhava pela mesma agência, mas agora o ambiente respirava uma energia completamente diferente. As mudanças que havia implementado transformaram não apenas aquela unidade, mas todas as 247 agências do banco espalhadas pelo Brasil. A primeira alteração havia sido simbólica, mas poderosa. Na entrada de cada agência, uma placa dourada dizia: aqui tratamos todos com dignidade, independente de origem, aparência ou condição social. Não eram apenas palavras bonitas. Era um compromisso que cada funcionário havia abraçado após os treinamentos obrigatórios sobre diversidade e inclusão social. Carla Mendonça, a nova gerente da agência, cumprimentou Wagner com um sorriso genuíno. Ela havia sido promovida de uma agência periférica após demonstrar exatamente o tipo de liderança que Wagner procurava: humildade, competência e, principalmente, respeito incondicional por todos os clientes. Bom dia, Sr. Santos. Como foi a visita às outras unidades? Perguntou Carla, oferecendo-lhe um café. Inspiradora, Carla. Ver ex-presidiários sendo atendidos com dignidade, aposentados recebendo cadeiras confortáveis para esperar, jovens da periferia tendo seus primeiros empréstimos aprovados. Wagner sorriu com orgulho genuíno. É exatamente o banco que eu sonhei construir. Wagner havia criado o programa Segunda Chance, oferecendo microcrédito e consultoria financeira gratuita para pessoas com histórico criminal que buscavam reinserção no mercado de trabalho. Em 6 meses, mais de 3.000 pessoas haviam sido beneficiadas, e a inadimplência era surpreendentemente baixa, apenas 2,3%, menor que a média nacional. Ricardo Mendes havia sido demitido no mesmo dia da humilhação, mas sua história tomou um rumo inesperado. Após semanas de depressão e autorreflexão, ele procurou Wagner pessoalmente. O encontro, que durou 2 horas, resultou numa oportunidade que Ricardo jamais imaginou: trabalhar como consultor voluntário do programa Segunda Chance, ajudando ex-presidiários com planejamento financeiro. Aprendi que competência técnica sem humanidade é apenas arrogância disfarçada, Ricardo havia dito a Wagner naquele dia. Agora, trabalhando diretamente com pessoas que haviam cometido erros reais, ele descobriu uma satisfação profissional que nunca havia experimentado em sua carreira anterior. Fernanda Costa teve mais dificuldade para aceitar as consequências de suas ações. Depois de perder o emprego no banco, enfrentou meses de desemprego antes de conseguir uma vaga numa cooperativa de crédito local. Lá, supervisionada por uma diretora que não tolerava discriminação, ela foi obrigada a reaprender como tratar clientes com respeito. Dr. Marcos Oliveira passou por uma transformação ainda mais profunda. Chocado com sua própria reação naquele dia, ele começou a oferecer consultas médicas gratuitas em comunidades carentes.
Descobri que meu diploma vale mais quando uso para ajudar quem realmente precisa, ele comentou numa entrevista para uma revista médica sobre sua nova iniciativa social. Sandra Reis vendeu sua empresa de cosméticos e abriu uma ONG que oferece cursos profissionalizantes para mulheres em situação de vulnerabilidade social. A mulher que antes falava sobre cada um no seu lugar agora dedicava sua vida a ajudar outras pessoas a encontrarem seus próprios lugares no mundo. Josué, o ex-segurança, havia sido realocado para o setor de relacionamento com o cliente. Sua experiência de vida e capacidade de identificar pessoas em situação de fragilidade emocional o tornaram excepcional no atendimento a idosos e pessoas com deficiência. Wagner implementou também o Dia da Diversidade, quando executivos e diretores do banco trabalhavam como atendentes nas agências, servindo pessoalmente clientes de todas as classes sociais. A experiência havia sido transformadora para toda a diretoria. Sabe o que mais me orgulha, Carla? Wagner disse, observando um jovem negro sendo atendido com toda atenção por uma funcionária. Não é o lucro que aumentou 23% este ano. É saber que mudamos vidas de verdade. O banco havia se tornado referência nacional em inclusão social e responsabilidade corporativa. Universidades enviavam estudantes para conhecer o modelo de gestão. Outros bancos tentavam copiar as iniciativas, mas sem um compromisso genuíno, os resultados eram mediocres. Wagner mantinha sua rotina simples. Continuava morando no mesmo apartamento no Brás, dirigindo o mesmo carro popular, vestindo roupa sem grife. A diferença era que agora sua humildade inspirava outros, em vez de ser motivo de desprezo. Aprendi uma lição fundamental na prisão. Wagner dizia em palestras que dava gratuitamente em escolas e empresas. O que define uma pessoa não são seus erros passados ou sua conta bancária. É como ela trata quem aparentemente não pode retribuir sua gentileza. Naquele dia, enquanto saía da agência, Wagner encontrou um homem idoso sendo atendido com carinho pela equipe. O senhor segurava a mão da funcionária, claramente emocionado por estar sendo tratado com dignidade. Wagner sorriu, lembrando-se de si mesmo 6 meses antes. A verdadeira riqueza, ele havia descoberto, não se acumulava em contas bancárias. Acumulava-se na quantidade de vidas que conseguíamos tocar positivamente, na dignidade que oferecíamos aos outros e no legado de bondade que deixávamos para trás. Wagner Santos havia provado que a melhor vingança não é destruir quem nos machucou, é construir um mundo onde esse tipo de machucado não aconteça mais com outras pessoas. Se essa história tocou seu coração e te fez refletir sobre como tratamos os outros, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que mostram o poder transformador da segunda chance e do respeito humano.